cidade de Angicos, a vida dos moradores tinha muitos dissabores. Frente à situação, a seca nesse torrão gerava calamidade, falta de oportunidade, doía no coração, são coisas do meu sertão. Pense numa dificuldade. A vida de Angicos era pior do que agora, né? Era mais sacrificada, né? A gente lutava para sobreviver mais. Nesse tempo não tinha direito de ninguém, era só trabalhar mesmo. Desde novo era trabalhando na enxada, plantando, mas meu pai, roça. Eu era agricultor, naquela época eu tinha 20 anos, né? 20 e poucos anos, aí toda a vida acompanhei meu pai. Para meu pai eu trabalhava mais ele, né? Ia trabalhar com mais de uma légua, plantar roçado. Era uma vida sofrida, uma vida pobre, uma vida que muito difícil. Era uma terra pobre, nosso lugar era pobre. Amanhecia o dia, a gente ia tudo para lá, tirar pelo, quando chegar, descascava aquela fruta para vender na rua. A gente vivia dessas coisas. Era uma coisa muito triste, da pobreza de Angicos. Tinha outras pessoas mais humildes ainda, que botava 3 pedrinhas e botava uma panelinha de barro para cozinhar o feijão, uma batata, um girimum, que era o que se tinha de roçado, né? Plantando feijão, milho, melancia e limpando roçado. Eu vivia nessa vida assim, trabalhando assim, nessa vida. A gente passou muitas coisas difíceis na vida da gente, né? Todo ano eu tinha um filho que passava necessidade. Para a gente trabalhar tinha que andar 3, 4 léguas de pé toda semana. A cidade de Angicos naquela época faltava muita coisa. Não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada. Era muito atrasado. E agora já está, eu acho que está muito adiantado. É tão difícil a escola. Tinha essas escolas, mas era muito pouco. Mas teve uma novidade, o carro de som avisou e a notícia irradiou. Amigos e professores, os que foram monitores, saíram a convidar e foram eles lecionar. Na escola ou em casa, como se fossem as asas, foram alfabetizar. É porque passou um jipe com um serviço de som. O carro era um jipe, eu me lembro, um alto-falante grande, aqueles redondão, sabe? Aí alguém falando assim ao vivo, convidando para se inscrever para essa escola. Aí eu disse que a gente queria estudar, eu e mamãe. Aí meu pai aceitou, disse, eu vou. Aí combinou com a mamãe e fomos à escola. Veio uma moça, né, fazer uma reunião, aí disse que era a aula de Paulo Freire, né, 40 horas. Aí eu fui e me inscrevi lá, né. Aí fui estudar, quando eu não sabia nada. A primeira aula foi lá, em Paulo Freire. Outra uma pessoa me convidou, se eu queria ir estudar, eu digo, eu vou. Aí saíram avisando que ia acontecer essas aulas, ia vir um professor para ensinar os analfabetos. Quando apareceu aí esse negócio dessas escolas aí, elas foram lá em casa. Começou as aulas e o povo se acomodou, sabe? Aí toda noite era tudo doido para ir. Aí depois de eu casado, trabalhando aí na estrada de rodagem, de Angicos Afonso Bezerra, aí chegou uma moça, chamada Maria Bezerra. Aí ela foi e botou a turma toda em forma, ia no meio, com um livro na mão, aí pegou a ler aquele livro, aí dizendo que tinha umas escolas aqui na cidade. Que era para nós se achar nas escolas pela noite, aí nós fomos, vinhamos, se alistamos logo na estrada. Não sabia o que era nada. Aí eu besta, que você sabe que o povo do outro tempo era muito besta. Aí de tudo eu tinha medo. Aí eu tinha medo até de ir para a escola. Dava 7 horas, a gente pegava o caderninho, né, o lápis e ia para essa casa, que deu a sala para eles darem essas aulas. A gente saía, né, ia para a aula satisfeita, né?
Agora, às vezes, tinha noite, quando meu pai estava muito cansado, dizia, vão, eu não vou hoje não. Chegava lá a professora, corria lá em casa, vamos, seu Severino, vamos aprender, porque se perder um dia fica difícil para aprender nos outros dias. Aí convencia, ele ia. Quando se estava tudo lá na sala para olhar, quando ela corria, estava faltando fulano. Vou buscar ele agora. Chegava em casa, chamava ele lá até ele ir. Bora, termina logo a aula, lutava até que ele ia. E ela chegava com aquele carinho, aquele jeito, e a pessoa continuava. Na minha sala ficou todo certo, ficou até o fim. Aí quando terminou foi uma festa, fizeram uma festa. Tanto aqueles professores tinham prazer com os alunos dela, como a gente tinha com o nosso professor, né? Ela era muito gentil, não tinha esse negócio de ser pobreza, nem riqueza, não. Ela não escolhia o rico, nem o pobre, nem aqueles que tinham mais condições, né? Quando ele chegava, passava o preto, o branco, o pobre, o rico, tinha aquela coisa toda com a gente. É por isso que eu digo, não dá para a gente ficar emocionado por conta disso, assim. Porque... A sala de aula era lamparina e vela. Era mais lamparina. E um farol grande que tinha na sala, aquele farol antigo que o povo chamava lampião. Cada casa levava suas cadeiras para estudar. Quando saía era toda aquela ruma, sabe? Parecia que era uma festa. A gente ia toda noite. Só tinha só o motor aqui em Angico para dar luz, sabe? Aí vinha com umas máquinas que eles chamavam projetor, né? Aí ligava e ficava passando na tela e a gente assistia. A gente tinha caderno, tinha livro, mas a gente não sabia ler ainda. Estava aprendendo, né? Mas tudo tinha. Porque a gente levava para ver, para conhecer as letras, para poder entender direito. Naquela época, quem não sabia ler eram os momentos, né? Eu aprendi a ler, assinar meu nome. Essas aulas eles só escreviam no quadro e mandava aí, ficavam mandando a gente fazer as palavras, completar a telha, tijolo, essas coisas assim. Fazia a letra e ia completando. Eles passavam as escritas, apareciam na tela, né? Com as palavras, tijolo, belota e várias palavras. Eles dizendo letra por letra e a gente acompanhando e aprendendo. Não sabia nem o que era um ar. Então, veio esse projeto da escola de Paulo Freire. Então, passaram nas ruas, fazendo as matrículas, né? E todo mundo fez. Tinha escola em Angico, de Paulo Freire, por todos os cantos. Era através de uns objetos, das palavras e um livrinho que tinha explicando o nome tijolo. Aí tinha o desenho de um tijolo, casa, tinha o desenho de uma casa e vários nomes. As aulas eram, naquele tempo começou falando em negócio assim de artesanato, sabe? A partir de um barro, sabe? De tijolo, como é que se fazia o tijolo, como é que se fazia a panela de barro. Passava tudo na parede no filme, sabe? As panelas de barro. Até que tinha um que era assim meio alvoroçado, morava por lá em cima. Quando apresentava a panela na parede no filme, ele queria ir pegar, sabe? Aí ele caía na risada. As palavras era belota, sapato. A gente ia aprendendo assim, devagar, né? Aos poucos. Até que eu consegui fazer meu nome. Era uma aula de politização, assim, de esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Essa aula foi muito bom para mim, para nós todos. Afinal, aprendi a assinar meu nome. Mas por poucos meses que foi, para mim foi muitos e muitos anos, né? 2 meses de aula. Aí botava para a gente escrever olho, molho, ovo, belota. Eu gostei tanto, só achei porque só foi 2 meses. Foi em 63. Não era para ter terminado, não. Porque ainda existe muita gente analfabeta. Aquilo ali foi um incentivo muito grande para o povo. A minha professora, o nome dela era Valquíria. Aí ela passava aquele filme, botava para ainda soletrar. Aqueles nomes que é antigo, né? Assim, chamava chique-chique, tijolo. Soletrava as palavras e depois saía pronunciando a palavra, não sabe? Tinha umas 20 pessoas. Eu digo assim, muita gente, porque um negócio assim, né? Porque ninguém esperava de supetão e de repente chegar. Aí, o que eu nunca me esqueço foi dela se empenhar em querer deixar a gente aprender a escrever o mesmo nome. Era aí nisso que ela se empenhava. O que mais eu gostava foi quando falava alguma coisa que meu pai já sabia responder. Por acaso, quando foi aula sobre o tijolo,
ele sabia fazer, ele sabia vender, sabia quanto gastava, sabia o que gastava para fazer. Ele sabia tudo sobre o tijolo. Aí eu achava bom, ficava feliz porque ele sabia de responder tudo. As aulas daquele tempo eram aquelas palavras antigas, né? Tinha, as palavras eram tijolo, era lajota, era belota, tudo essas palavras assim antigas, né? Que hoje ninguém conhece mais isso, né? Belota, ele dizia, você sabe fazer belota? Aí a gente fazia belota. A belota sabe o que era? Aquele negócio de rede. Porque não tem uma rede que tem aquele negocinho penduradinho de um lado e outro na rede. Lembro de muitas aulas, porque elas eram filmadas. E o que é filmado, passa assim na parede, é muito difícil ser esquecido, não é? Se olha que a gente vê um filme, sabe contar todo a outra pessoa. Aí era filmada de acordo com a palavra geradora. Por acaso, na palavra tijolo, a filmagem era um homem fazendo uma construção, botando um tijolo em cima do outro. Passava o filme e depois ia explicar. Passava, fazia as imagens no quadro mesmo. Aí e depois ia explicar para que servia. Até no chão, eles até no chão podia escrever. A sala de aula era assim, como nós estamos aqui, né? Tudo sentado, de dois em dois, assim, na frente. Dois assim na frente e dois atrás. Aí o professor assim na frente da gente, ensinando no quadro negro, né? Ensinando, fazia o número naquele quadro. Aí acabava, para a gente dizer aquele número. Aí a gente dizia. Quem sabia dizer, dizia logo. Quem não sabia, ele pagava. Para novamente, como dizer. Antes dessa escola, não sabia nem ensinar o nome, que nunca tinha ido à aula, né? A aula era cabo de enxada, foice, essas coisas, trabalhando de agricultura. Eu trabalhava o dia todo, saía de casa de madrugada e quando chegava, ia assistir a aula. Paulo Freire é lembrado, seu jeito simples de ser, não podemos esquecer. Sua alfabetização, descobrir ser cidadão. É coisa que não se esquece, por isso que se carece. Lembrar do que aconteceu e como se procedeu, Deus ouviu a nossa prece. Eu lembro assim a vinda dele, de Paulo Freire, sabe? Que ele chegou na cidade, aí foi assim uma emoção pro povo, né? Ele chegou muito gentil, abraçou os alunos, tudo, falou com os alunos, né? Apertou minha mão, me abraçou. Paulo Freire. Ele era muito educado, muito educado. E então a educação que ele tinha dele mesmo, passava para o professor, e os professores passavam para a gente, né? Era respeitar, sabe? Eu lembro de tudo, do tempo dele eu lembro. Tudo que foi passado para a gente foi uma coisa bem aproveitada, uma coisa muito bem planejada, tudo que ele planejou foi muito bem. Eu me lembro assim o jeito dele, que ele era o meu barbudo, sabe? Às vezes quando passa assim uma pessoa com uma barba grande, eu digo, eita, onde vai Paulo Freire? Ele era uma maravilha. Ele não era nem para ter morrido tão cedo. Professor maravilhoso, Paulo Freire. Ele era magro. Eu achava ele uma figura assim um pouco abatida, mas tinha muita energia na fala. Ele falava assim que era importante a gente conhecer nossos direitos, nossos deveres. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou, eu agora não sou massa, sou povo. Isso foi fruto do que ela aprendeu lá, não é? Eu só queria que as pessoas conhecessem o seu direito. Agora que era no tempo da ditadura militar, os militares não queriam. Ninguém quisesse seu direito, de jeito nenhum. Quando Paulo Freire chegou aqui, era um período de muita coisa. A gente ia para a escola, a gente andava com o caderno da gente andava dentro da camisa, que havia uma história aqui, e ninguém fosse para aquelas aulas não, que ia ser preso, que Paulo Freire era um comunista, não sabe? Perguntava se nós estávamos achando bom a aula de Paulo Freire. Estamos. Porque diziam que era o comunista, mas não foi o comunista não. Quando ele foi exilado, aí disseram que eles iam, todo mundo que conheceu ele ia ser preso também. Aí o povo queimaram, enterraram os cadernos, os papéis. Todo mundo queimou, enterrou, todo mundo teve medo. Queimou o papel, queimou tudo, mas a palavra ficou, não é? A semente já tinha sido plantada.
Germinou. Eu botei no terreiro e toquei fogo. Ninguém guardou, porque eu também até hoje, né? Porque o povo dizia, condenava muito Paulo Freire, essa escola, mas só que o povo não sabia o que era que estava acontecendo de bom, que era bom. Ele não era comunista, não, ele era um bom professor. Eu queria dizer para Paulo Freire, dar os agradecimentos a ele. Muito obrigado, porque o senhor me tirou do medo, me tirou da desconfiança. E a leitura quem me deu foi Deus primeiramente e segundo Paulo Freire. Agradeço a Deus e a ele. Dava-lhe muitos agradecimentos por ter dado essa oportunidade a gente. E serviu muito para muita gente. Não existe coisa mais importante do que a pessoa saber. De tudo que se passou e o que mais ficou marcado, que ficou do seu legado, é sentir-se cidadão, assinar com precisão, com caneta no papel, vale mais que um coronel, sem leitura e sem escrita, que precisa de guarida de um escudeiro fiel. O mais marcante, o mais importante foi nas primeiras dias de aula que nós iniciamos, né? A gente aprendeu, que no primeiro dia a gente começou logo já a escrever, a ler tudo, sabe? Foi importantíssimo demais. Era tudo umas pessoas, tudo matuta, e como diz, eu dizia. Era tudo matuto, mas a gente aprendeu que a gente também podia ser gente também, que nem os outros eram, né? Eu, pelo menos, eu aprendi muito bem, que aprendi a fazer meu nome, algumas palavras. Foi uma semente que fortificou, né? Que me deu saber, que eu não sabia. Conheceu. Marcou muito, sabe? O que eu aprendi mais importante na escola foi meu nome. Quando Paulo Freire chegava e dizia, olha meninas, vocês vão escrever essas cartas, vocês vão aprender a ler e escrever, que é para vocês fazerem cartas para os namorados. Paulo Freire era quem dizia. Eu aprendi muita coisa. Ler, escrever meu nome, a soletrar, conhecer as letras, que eu não conhecia nem as letras na minha idade. Dentro de 11 dias eu aprendi a escrever o nome. Não me esqueci nunca. Ela ensinava a gente a escrever o nome de mãe e outras. Desculpe. Aprendi e escrevo o nome da minha mãe, Maria das Dores de Andrade. Ele só ensinava a gente a ler o alfabeto, né? O A, E, I, O, U. Aí depois era o Babé, Bibobu. E escrevia os nomes da gente para a gente escrever. Foi uma luta para mim aprender. Mas graças a Deus aprendi e hoje sei escrever meu nome. Foi na aula final que o presidente veio, era João Goulart. Ele veio fazer um encerramento. Aí disseram que eu sabia ler, uma criança tinha aprendido, ele me chamou. Chamou lá na frente, me deu uma caneta para eu ler apontando no jornal. Quando eu terminei de ler, ele disse, quer ganhar o quê? Aí eu disse, uma bolsa para levar meus livros para a escola. Parece que foi João Goulart, nós estávamos lá tudinho. Aí chegou, aí nós abraçou nós, apertou a mão de nós, abraçou, satisfeito, contente. Eu sei que eu fiquei entendendo muita coisa, né? Porque eu não sabia de leitura nenhuma e tudo isso foi muita vantagem para mim. Maria, foi boa demais, rapaz. Uma escola daquela parece que eu foi mandado por Deus mesmo. Eu tirei meus documentos, escrevi, né? Não era mais com o dedo, que o povo tinha um negócio de tirar os documentos com o dedo, né? Me ajudou foi muito. Eu sou bem alfabetizada. Eu não sou tão cega, não. Lá ajudou muito. Nem só a mim, como a todos que estudaram. Tinha várias salas de aula. Tinha analfabeto aqui que não sabia o que era um I, um A, nem um D, nem um... O papai gostava demais. Já era meio idoso já, mas não, ele queria dizer, eu quero aprender a fazer meu nome. E aprendeu, ele, mamãe, sabe aprender. Até a votar, chegaram a votar. Tinha eleição, mas não sabia como é que eu votava, não sabia de nada na vida.
Vim saber como votava quando eu aprendi a assinar não. Eu fui tirar o título no cartório e fiquei votando. Ainda hoje voto. Na época eu não sabia quem era o presidente, quem era um deputado, quem era um senador, um vereador, uma coisa assim. Não sabia de nada. Era praticamente caipira mesmo, não sabia nada. E depois que Paulo Freire deu essas aulas para a gente, eu entendi, minha pessoa, entendi muita coisa porque eu fiquei sabendo quem era. Que a gente tinha que procurar os direitos da gente. E naquela época a gente não tinha direito a nada. E através da educação a gente tinha que procurar o mais necessário. O que o rico faz com o pobre? Eu fui dizer como nem a muriçoca, pega um dos vinhos, bebe o sangue. Paulo Freire batia muito em terra, que terra, Deus não deu terra a ninguém. Aí os ricos cercavam, tomava conta, e o agricultor não tinha onde plantar um feijão para comer, um milho, porque o rico cercava para criar, e se tivesse uma coisa, nem uma manga, é justo, você planta um canteiro de manga, de banana, mas você não tem o direito de comer. Nunca me falaram em povo, eu não sabia o que era povo. Fiquei sabendo na escola de Paulo Freire. Povo é a gente, pessoas. Eles queriam que a gente aprendesse para ser tudo por igual, porque eles queriam o melhor para a gente. O Brasil foi à frente, a roda grande entrou na pequena, tá entendendo? Ela ensinava a gente que a gente aprendendo, a gente podia ser cidadão. Em qualquer canto. Ela mandou botar no quadro, eu já sei ler. Aí eu escrevi. Foi uma coisa muito boa, todo mundo batendo baba, cada que escreveu o seu, né? Desenvolveu muita gente, que muita gente não votava e hoje vota. Por quê? Porque aprendeu na escola de Paulo Freire. Eu vou morrer votando, porque eu gosto de votar. Não tenho mais idade, mas não é proibido. Porque eu gosto de votar, sou brasileira. Abri a meta assim, até essa época eu não tinha experiência nenhuma. Até que apareceu esse meio que abriu assim um pouco a minha mente. Depois das 40 horas de Paulo Freire, eu aprendi a escrever, a tirar meus documentos, a votar. Não sabia, né? Agradeço muito essas aulas que eu tive, sabe, de Paulo Freire. Da boa vontade dele, né? Do interesse, de ter se dedicado àquele momento que a gente aprendeu que não sabia, né? Se eu visse Paulo Freire hoje, eu ia agradecer a ele muito pelo que ele me fez, porque hoje eu sei ler e escrever pouco, né? Mas agradeço primeiro a Deus, segundo ele, Paulo Freire. As lembranças sempre ecoam e dessa experiência fica a plena consciência. Escola tem seu valor, para a vida melhor sabor. E que só a educação que liberta o cidadão. Futuro perenizado, graças ao aprendizado, para a nossa libertação. O curso está uma lembrança boa, né? E mais os dias vem essa lembrança de Paulo Freire, porque quando chega aqui eu já fico relembrando, né? Como lembranças serve tudo. Eu acho que eu não era ninguém e hoje eu sou, porque o meu nome está muito longe. Nos estrangeiros também. Para mim foi importante. Acho que todo mundo foi importante, porque eu aprendi a não ter medo das coisas. O mais importante é a educação. Porque sem a gente aprender a ler e a escrever, a gente não sabe de nada, só diz o que os outros dizem. E a gente aprendendo, a gente pega um papel e lê e sabe, até um documento a gente sabe o que está assinando. Essa experiência foi importante, esse pensamento dele, Paulo Freire, foi um acordamento dele, porque tinha gente que não conhecia nem que eu era um A. Eu já sabia o que era um A, B, C, D, E, F, X. Não existe coisa mais importante do que a educação da senhora. O saber
é a coisa melhor que nós temos na nossa vida. Na educação, é tudo na vida, a educação, acima de tudo. Deus, saúde e educação. Posso chegar num canto, a pessoa falar comigo, pedir para eu escrever meu nome, eu escrever, sei ir numa farmácia escrever tudo, buscar meu remédio, vou para o banco. Mudou 100%. Porque se eu não fosse essa sala, o que era eu? Bom, a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, é cego, tá entendendo? A gente saber é bom porque quanto mais a gente estuda, mais aprende. Sendo analfabeto é coisa muito ruim, você não sabe nem andar. Vai para um lugar estranho, tem uma placa ali, não sabe nem o que é isso está escrito na placa, né? Matar o analfabetismo, né? Ter outra vida. Porque quem não sabe nada é como uma pessoa cega. Que anda sem saber para onde vai. A coisa mais que eu admiro é a educação. Se a pessoa não sabe ler nem escrever, não sabe de nada, quer dizer, tá o quê? Tá no pó, né? Eu sou povo. Tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres. A turma que estudava comigo, aí dizia, nós não queremos ser massa, nós queremos ser povo, entender tudo, nós queremos ser pessoas que entendam, que votem, que sabem o que é, que compreendem. Quando outras pessoas falar, a gente saber responder. Abriu a ciência do povo, que nesse tempo as eleições eram bravas, cheias de besteira. Eu criei minha família, tudo sabe ler. Significa tudo sobre a minha vida educacional até hoje. A importância assim, da gente ler, conhecer as coisas. E sempre passei isso para minha família, das 40 horas. Formou, não sei, uma família todinha. Tive um prazer que meus filhos aprenderam a ler. Todos os 3 têm o 2º grau. Tem um formado que trabalha na Petrobras. Eu quero que ele realize coisas que eu não pude fazer, né? Como minha mãe não deixou a gente estudar, filha mulher não era para estudar, porque isso ela já trouxe do pai dela. Comigo eu dizia, um filho meu vai estudar, nem aconteça o que aconteça, você vai estudar. Todos os meus filhos estudaram e todos os meus netos estão estudando. E eu criei um neto. E benção de Deus, em bendita hora eu criei esse neto. Ele hoje é gerente da Caixa Econômica de Apodi. Se a escola tivesse continuado, hoje era doutor, porque era a carreira que eu ia, né? Logo aprendi muita coisa com ele. Para frente eu já estava mais segurão, né? Estou muito satisfeita com o que aprendi e acho que valeu a pena, porque hoje eu não sou professora, mas eu prego a palavra de Deus, que é muito importante. E leio a minha Bíblia e explico para as outras pessoas. Se tivesse continuado, talvez eu hoje fosse até formada. Se tivesse continuado, poderia até ser que hoje fosse outra Anitta, né? Porque eu aprendi, não deu como eu me desenvolver numa coisa melhor, arranjar um emprego melhor. Se tivesse continuado, tenho certeza que eu tinha chegado lá. A maior lição que eu tirei foi de incentivar os estudos dos meus filhos. Eu sei que o saber é acima de tudo. Eu aprendi muito, adiantou-me muito lá. Eu já tenho neta que já estudou faculdade, já venceu, uma doutora psicóloga. Eu sonho para os meus netos, para que eles se forme e seja tudo de bom na vida para eles. A coisa mais linda que eu acho é a pessoa ter um filho e ir para a igreja, para o filho se representar lá, receber o diploma, né? Tenho muita honra de ter sido aluna de Paulo Freire. Primeiro eu aprendi a ensinar meu pai. Aí veio o desejo de ser professora. Eu queria ser a professora Eneide. E consegui.